Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais uma vez com o Manual do Lingo com exercícios resolvidos de programação matemática do Departamento de Computação do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, no vídeo passado, nós resolvemos um modelo que está contido aqui nesse manual de finanças, que era um modelo de carteira de investimento. E nesse vídeo, então, nós vamos resolver outro modelo, que no caso é um modelo de mistura de minérios com custos. Então, recapitulando, nesse manual, nós temos então uma introdução sobre o Lingo e na segunda parte nós temos diversos modelos. No caso, nós estamos resolvendo aqui o problema de número 2, que está na página 40. Vamos lá então. Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então temos aqui o problema de número 2, mistura de minérios com custo. Uma mineradora recebe uma encomenda para produzir 6.000 toneladas de minério, atendendo a especificação abaixo. Então, existe aqui uma especificação que a mineradora precisa cumprir. Então, como que ela faz para enviar essas 6.000 toneladas de minério? Funciona da seguinte maneira. Sabe-se que essa encomenda pode ser atendida a partir de um conjunto de pilhas de minérios, cuja composição, disponibilidade e custos são relacionados a seguir. Então, nós temos no total 15 pilhas. Cada pilha possui uma porcentagem diferente de cada um dos itens aqui, dos elementos químicos, e, além disso, cada pilha tem uma quantidade dessa pilha. Então, por exemplo, a pilha 1 tem uma massa total de 1.500 toneladas. A pilha 2, 2.000 toneladas. Além disso, existe um custo associado a cada tonelada de cada pilha. Então, uma tonelada na pilha 1 custa R$10,50, na pilha 2, R$12,50, até que na pilha 15, 12 e 10. E qual é o objetivo, então? O objetivo da empresa é qual a estratégia da mineradora para atender ao pedido de forma que o custo seja mínimo. Então, esse problema aqui, esse modelo é bem claro. Nós temos que misturar essas pilhas de maneira que seja possível cumprir esses teores mínimos e máximos e minimizando o custo. Anteriormente, nós já vimos modelos bem parecidos com esse aqui no canal, que foi justamente o modelo de suplemento, um problema nutricional que nós vimos anteriormente. Bom, mas então vamos resolver justamente esse modelo daqui. Aqui o manual, então, fala os seguintes dados de entrada para o problema, que são os parâmetros, conjunto de parâmetros, as pilhas, conjunto de pilhas, TLJ, teor mínimo admissível para o parâmetro J no produto final, em porcentagem. TOJ, teor máximo admissível para o parâmetro J no produto final, em porcentagem. QI, quantidade máxima disponível na pilha I, em toneladas. CI, custo de utilização de 1 tonelada de minérios da pilha I. TIJ, teor do parâmetro J na pilha I, em porcentagem. E P, produção total requerida em toneladas. Além disso, nós temos aqui que a nossa variável de decisão será x1, que é a quantidade de minério a ser retirada da pilha I em toneladas. Nesse modelo, nós temos algumas observações. A primeira é que o nosso xi está em quantidade de minério a ser retirada da pilha I em toneladas, ou seja, é uma informação que está em toneladas, certo? Na verdade, é interessante que o xi esteja em toneladas, da maneira que ele está. Mas é um ponto que nós devemos ficar atento. Por quê? Porque às vezes o xi pode ser também uma porcentagem de utilização da pilha I. Então, ao invés de eu falar que eu vou usar, por exemplo, 500 toneladas da pilha I, eu posso falar que eu vou utilizar 1/3 da pilha I. Então, dependendo da maneira que você quer resolver o seu modelo, você pode fazer de uma maneira ou de outra. A segunda observação que nós temos que tomar é que a porcentagem de a informação que fala a quantidade de elemento químico das pilhas está em porcentagem. Então, nós temos 52,64% de ferro nessa pilha. Dependendo do modelo que você está analisando, essa informação aqui, ao invés de ser dada em porcentagem, pode ser dada também em toneladas. E aí isso vai mudar um pouco o raciocínio que você tem que ter no seu problema. Bom, de qualquer maneira, dadas essas observações, nós temos então aqui o nosso modelo, que é extremamente simples. Nós queremos minimizar
o nosso custo. O custo será dado pelo custo da pilha I vezes a quantidade que eu vou utilizar da pilha I, em toneladas. Ou seja, eu vou somar, por exemplo, o custo da pilha I, da pilha 1, que é de 10,50, vezes quanto eu utilizar dessa pilha 1. Supondo que eu utilize 1 tonelada, então eu vou utilizar 10,50 vezes 1. Se eu utilizar 2 toneladas, será 10,50 vezes 2, assim por diante. Se eu utilizasse 1.500 toneladas, será dado por 10,50 vezes 1.500. E eu vou somar isso para todas as pilhas, justamente conforme nós temos aqui nessa somatória. Sujeito A. A somatória, entre parênteses, T e J menos TUJ. Fecha parênteses, XI menor ou igual a zero. O que está sendo feito aqui? Vamos analisar. Nós temos então TIJ e TUJ. O nosso TIJ é o teor do parâmetro J na pilha I. E o nosso o nosso TUJ é o teor máximo admissível para o parâmetro J no produto final. O que nós estamos fazendo é o seguinte. A informação do nosso XI está dada em toneladas, e as informações em relação ao teor estão dadas em porcentagem. Logo, nós precisamos fazer uma média ponderada de todas as nossas pilhas. Por quê? Porque eu vou misturar mais de uma pilha na nossa solução ótima. Sabendo disso, então, o que nós fazemos é o seguinte. Nós pegamos o teor do parâmetro J na pilha I, que é justamente, por exemplo, essa informação, na verdade, qualquer uma dessas informações que está aqui nessa tabela, dos materiais aqui, ou seja, das primeiras 5 colunas aqui. Pegamos essa informação e subtraímos justamente o teor máximo admissível. Ou seja, pegamos, por exemplo, 52,64 menos 49,5 e multiplico por quanto eu estou utilizando da pilha 1, que é justamente o que nós temos aqui. Isso deve ser menor ou igual a zero. Por quê? O sinal de menor ou igual a zero significa que eu não posso ter excesso, eu não posso ter mais do que o máximo. Então, por isso, eu não posso, quando eu faço a média de todas as pilhas, eu não vou poder ter mais do que o excesso. A segunda restrição é a mesma lógica, só que ela está olhando para o mínimo. Então, no mínimo, eu pego quanto cada pilha tem daquele elemento, que no caso ele chama aqui de elemento químico. Eu pego quanto aquela pilha tem daquele elemento químico, menos o mínimo que ele precisa ter na pilha no resultado final. E multiplico pelo xi. O sinal de maior ou igual significa que essa quantidade não pode ser menos do que zero. Por quê? Porque se der um número negativo, significa que eu não cumpri a quantidade mínima. Tem que dar uma quantidade maior. Nesse exemplo aqui, fica bem evidente que nós temos, então, um lado que nós devemos um lado inferior e um lado superior. Ou seja, no problema, nós temos que respeitar a quantidade mínima e também temos que respeitar a quantidade máxima. Ou seja, nós temos aqui uma limitação inferior e uma limitação superior. O que nós fazemos aqui nesse problema, em outras palavras, é pegar essa porcentagem daqui e multiplicar pela porcentagem que eu utilizo da pilha 1, por exemplo. Essa é justamente a informação que eu vou ter desse elemento químico. Então, em outras palavras, é justamente isso que essas equações fazem aqui. Nós pegamos uma informação que está em toneladas e adaptamos ela para funcionar para uma informação que está em porcentagem. O modelo é essas duas restrições, praticamente. Aqui, então, nós falamos que o total que nós utilizamos
a somatória de utilização que nós vamos pegar de todas as pilhas deve ser igual à quantidade que é exigida, no caso, 6.000 toneladas. Além disso, nós temos aqui que o nosso XI tem que ser menor ou igual ao QUI. O XI é quanto eu vou utilizar da pilha tem que ser menor ou igual ao que eu tenho disponível, ou seja, eu não posso utilizar mais do que eu tenho. Então, nós temos aqui já, por fim, e nós temos aqui ainda que o XI é pertencente aos números positivos. Então, nós temos aqui já vimos o modelo matemático em si, e agora nós vamos entrar no modelo do Lingua. Então, ele entra aqui com essa planilha do Excel, ele indica aqui os parâmetros, TU, TI, custo, ele já traz aqui a solução, o custo total, a produção, que é o P, pilhas e o QU. E nós temos aqui o modelo embaixo. Então, temos aqui o título, nossos sets, end set. Temos os parâmetros, as pilhas, importado do Excel também. Os itens referentes aos parâmetros, os itens referentes às pilhas. Os atributos, né, referentes aos parâmetros, os atributos referentes às pilhas. Temos a matriz, que é a junção das pilhas com os parâmetros, que tem o atributo T, data, end data. Todas as informações são importadas justamente do Excel. O objetivo é minimizar o custo total. Então, a função objetivo, lembrando que isso daqui é opcional escrever, não é obrigatório. Ele só indica a função objetivo quando nós geramos as restrições e também indica essa informação no nosso relatório de solução, mas é opcional. É indicado que utilize, mas é opcional. Então, nós queremos minimizar, colocamos igual a somatória das pilhas do CI vezes o XI. E aqui ele coloca um mais YI. O que eu não entendi nesse problema em si é por que ele coloca justamente esse YI se em nenhum momento ele explica justamente o que é esse YI. Além disso, se nós observarmos, o Y nem está indicado aqui nas pilhas, então não sei. Talvez existia alguma outra observação nesse modelo que tinha um Y. Mas o problema em si é justamente minimizar o CI vezes XI, tá bom? O limite superior de especificação deve ser satisfeito para cada parâmetro J. Então, para cada parâmetro J, a somatória de pilhas de parênteses TIJ menos TUJ fecha parênteses vezes XI tem que ser menor ou igual a zero. E nós temos aqui a especificação do superior. O interessante desse problema, e é uma indicação que eu faço para você, é que nós poderíamos também juntar essas duas equações em uma, utilizando a função bound, BND, que na função bound nós definimos o limite inferior e o limite superior. Então, fica essa observação, que poderíamos sim ter juntado essas duas equações, com algumas adaptações, em uma equação somente aqui dentro do Lingua. Da mesma maneira que ele utiliza aqui quando ele faz a quantidade a ser retomada em cada pilha I deve ser inferior ou igual a QI. Ou seja, a quantidade que eu vou utilizar da pilha I tem que ser menor ou igual à quantidade que eu tenho disponível na pilha I. Então, para cada uma das pilhas, eu vou respeitar um bound, BND. Ou seja, os limites. Eu vou utilizar no mínimo 0, ou seja, eu não utilizo, e no máximo a quantidade máxima disponível. Então, é possível sim adaptar essas duas equações para utilizar aqui dentro. Bom, então, mas finalizando aqui, a produção total deve ser igual a P. Então, a somatória de pilhas XI tem que ser igual a P, e a variável XI é inteira. Então, arroba for pilhas e o arroba gin XI. Em nenhum momento o modelo fala que eu só posso utilizar uma quantidade inteira de cada uma das pilhas, né? Na realidade, ele até indica aqui no modelo matemático que tem que ser número inteiro positivo, mas aqui no modelo ele poderia
ele não indica a quantidade de minério a ser retirado da pilha I em toneladas, mas nada impediria que nosso XI fosse 1,5, né? Seria interessante que aqui no problema ele informasse que somente pode ser se for uma tonelada fechada, uma tonelada inteira. Mas apenas uma observação. Com isso, no nosso problema se torna um problema linear inteiro. Aqui depois, então, nós temos data dois pontos, end data e a função @olé. O que está à esquerda recebe a informação, no caso o Excel recebe a informação do nosso X e da FO. Aqui, então, já encerra a questão. Então, a solução está justamente aqui. Não utilizamos a pilha 1, 265 toneladas da pilha 2, 0 da 3 e assim por diante, com um custo total, ou seja, um C total de R$ 65.061,60. Então, esse modelo aqui é bem interessante. Eu recomendo que você, se não tiver uma familiaridade com o Lingo, pegue esse modelo ou outro modelo que está disponível aqui no manual, que você já sabe a solução, você já sabe como a modelagem deve ser feita e tente fazer essa modelagem sem olhar o manual. Então, você faz a modelagem e depois você confere se o que você fez bate com os mesmos resultados que o manual aqui traz. É interessante observar que nós podemos escrever as equações de maneiras diferentes. Então, não necessariamente a maneira que você escreveu estará no mesmo modo que está aqui no manual. Às vezes, pode estar escrito da mesma maneira, mas a ordem das equações pode estar diferente. Isso não é problema algum. O que é importante é que a solução seja a mesma. Bom, então outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te vejo em breve, abraços e até mais!